Em um calorímetro ideal, isso aqui já começa importante, ó. O que significa o calorímetro ideal? Capacidade térmica desprezível. E qual a consequência de ter capacidade térmica desprezível? Não aquecimento desprezível. Ou seja, na prática, não participa da troca de calor. Não participa da troca de calor. Então, esse calorímetro ideal já é perfeito, porque ele diz assim, ó, você não vai se preocupar nessa questão, porque tem questão que o calorímetro tem capacidade térmica. Então, ele entra na equação da troca de calor, né, do equilíbrio térmico, mas aqui não, ele não absorve ou cede calor. Ele não entra na equação. Isso que ele quer dizer com o calorimetro ideal. Tá? Então, já aprendeu? No nível do mar, foram misturados 600 gramas de água líquida, inicialmente a 40 graus Celsius, a um bloco de gelo de massa M, não fala quanto é, inicialmente a 0 graus Celsius. O gráfico mostra como variaram as temperaturas θ, que em graus Celsius, dessa substância em função do calor trocado por elas, Q, em calorias, ó, sempre olhar os eixos antes de olhar para o miolo. Temperatura em graus Celsius, quantidade de calor em calorias. Até ser atingido o equilíbrio térmico, ou seja, as temperaturas se igualaram aqui no 10, ó, no 10 graus Celsius. Adotando para o calor específico da água líquida o valor de 1 caloria por grama grau Celsius e para o calor latente de fusão do gelo o valor de 80 calorias por grama, se no mesmo calorímetro foram misturados a mesma massa M de gelo a zero com 800... Ó, aqui, se você se distrair, você acaba dançando. Todo esse gráfico, esse início, foi para 600 gramas de água com essa massa M de gelo. Aqui ele joga uma outra situação que não é a desse gráfico. Tá? Quem olhou para esse gráfico aqui e ficou perguntando, por que não dá? Nem pôs 10, foi bonzinho. É porque esse 800 não é para esse gráfico é para o 600. Então, para que ele deu todas essas informações e o gráfico, professor, para você descobrir o valor do M, porque esse M, que é a massa de gelo, vai ser a mesma que vai ser usada na segunda situação. Então, essa questão tem dois equilíbrios térmicos, é uma questão 2 em 1. Tem dois equilíbrios térmicos numa mesma questão. Uma com 600 gramas de água líquida, agora com 800 gramas de água líquida, também é 40. A nova temperatura do sistema quando atingir o equilíbrio térmico será que ele quer o equilíbrio térmico dessa situação 2. Mas eu vou ter que fazer a situação 1 primeiro. Por quê? Porque eu preciso do Mzinho. Tá? Eu costumo usar uma técnica, que um professor, na época eu fiz cursinho, me ensinou, eu gosto de usar até hoje, que é desenhar as trocas de calor. Porém, como aqui tem o gráfico da primeira parte, eu vou fazer essa técnica na segunda parte, que ela é melhor para você visualizar quando você não tem o gráfico, não tem nada para enxergar quais são as trocas de calor. Quando você tem um gráfico da quantidade de calor trocada pela temperatura, cada vez que a reta quebra, ou seja, quando você tem um segmento de reta diferente, é um Q diferente da equação. Então, por exemplo, aqui vai ter o Q1, que é o gelo derretendo, ó, a 0 graus Celsius, vai estar fornecendo calor, e a temperatura não varia. Isso aqui é o gelo derretendo. Aí ele derreteu completamente aqui, ó, e começou a esquentar. Esse aqui é o Q2. E esse aqui é a água perdendo energia para esquentar o gelo. Então, é Q3. Pronto, tem 3 Qs aí para você usar na equação do equilíbrio térmico, né? Vamos só lembrar aqui, quando você tem o equilíbrio térmico, qual a consequência? Quando você tem equilíbrio térmico, o somatório dos calores trocados resulta em 0. Sempre que você tem equilíbrio térmico, tem que ter equilíbrio térmico. Então, para essa questão, eu já vou aplicar aqui, ó. Eu posso afirmar na primeira etapa que Q1 mais Q2 mais Q3 dá 0. Só que eu tenho que lembrar aí. Eu já vou jogar direto na equação. Precisa de duas equações aqui, ó. Vou colocar aqui. Quando você tem variação em temperatura, você usa o calor sensível. Quantidade de calor sensível, Q igual a MC ΔT ou Δθ. Vamos usar ΔT já que usou θ. E quando você tem mudança de estado físico e não tem variação de temperatura, que é quando o gelo está derretendo aqui, ó, que você vê que não tem variação de temperatura, a linha horizontal, você usa o que o pessoal gosta de usar com Q mole, que é o Q igual a ml, onde M é a massa, L é o calor latente daquela mudança de estado físico. Nesse caso, fusão
do gelo, derretimento do gelo. Então, vamos ver o Q1. O Q1 é bem a fusão do gelo, a temperatura não varia ao longo do fornecimento de calor, né? Absorção de calor. Então, você tem o Q1 sendo M vezes L. O Q2 é uma reta inclinada. Quando é reta horizontal, nesse grafo de θ por Q, né, temperatura por Q, é mL. Quando é reta inclinada, é mc Δθ, porque tem variação de temperatura. Então, o Q2 é mc Δθ e o Q3 também é mc Δθ. E tem que dar zero. Só que aqui é a massa m do gelo que eu quero descobrir. Aqui também é o gelo esquentando, mas o Q3 não é o gelo. Isso aqui eu vou chamar de MA, que é a massa de água. Agora, substituir. Mzinho vezes L, quem que é o L? Calor latente de fusão do gelo. Ele deu 80 calorias por grama. Observe que não tem que fazer nenhuma variação de unidade, já que aqui tem calorias, aqui tem graus Celsius, aqui tem graus Celsius, calorias por grama. A massa está em gramas, está tudo conversando. Aqui a massa, de novo, é o Mzinho, que é o gelo, que eu descobri, e aqui tem o Czinho da água. Por que o senhor vai usar o Czinho da água se era gelo? Era gelo, agora virou água e está esquentando. Então, é o Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E qual é a variação? Basta pegar final menos inicial. Ele vai do 0 e esquenta até o 10. Quem é o final? 10. Quem é o inicial? 0. 10 menos 0. 10. Variação de 10. Gente, quando esquenta, a variação dá positiva. Quando resfria, a variação é negativa. Se quiser lembrar assim, não vai ter erro. A massa da água para essa primeira situação é 600 gramas. O Czinho da água é 1. Só que a variação, cuidado, é de 40 para 10, não é de 10 para 40. Então, ó, é menos 30. Final é 10, inicial é 40. 10 menos 40. Então, cuidado muito aqui para não errar o sinal. Então, aqui fica menos 30. E é só assim que pode dar zero, né, gente? Se fosse tudo positivo, como que a soma ia dar zero? 80m mais 10m dá 90m. Aqui vai dar 6 vezes 3, 18. Com 3 zeros, 18.000. Isso aqui daria menos 18.000 por causa desse menos aqui. Eu vou jogar ele para outro membro, vai ficar mais 18.000. Cuidado para não esquecer nenhum zero. Divide por 10 os dois lados, ficou 1.800 por 9. Dica. Pensa em 18 por 9, daria 2. Então, 180 por 9 daria 20. Então, 1.800 por 9 vai ter um zero a mais, vai dar 200. 200 o quê? Gramas, porque eu estou usando tudo em gramas, a unidade de massa. Então, achei a massa do gelo, que vai ser a mesma usada na situação 2. E aqui, para ilustrar, eu vou usar o método que eu falo que eu gosto de desenhar, já que não é exatamente esse gráfico, eu não posso ficar olhando para ele. Eu posso olhar para ele para saber as fases, né, que vão acontecer aqui. De novo, com certeza o gelo vai derreter inteiro. Como que o senhor sabe disso? Se a massa é a mesma, a temperatura inicial da água é a mesma nos dois casos. Só que aqui eu coloquei mais água quente ainda, não tem chance do gelo escapar de derreter totalmente. Se ele já derreteu totalmente com 600 gramas de água a 40, com 800 vai com certeza derreter, né? Inclusive, como vai ter mais energia, a temperatura com certeza de equilíbrio vai ser acima do 10. Mas para saber esse valor, eu vou desenhar as etapas aqui, ó. O que eu gosto de fazer quando não tem gráfico, só tem o texto. Para ficar claro, eu coloco as trocas de calor ilustradas, bem simples, ó, gelo, quadradinho de gelo. Ele vai derreter, né? Então, é gelo virando água. Aí eu coloco assim, ó, o frasquinho com água. Era gelo a 0, virando água a 0. É só o derretimento, chamar de Q1. Tá? Essa massa agora eu já sei, porque eu acabei de achar aqui, ó. Essa massa que eu coloco aqui, ó. Deixa tudo para ficar esquematizado, para quando for jogar na equação, os dados estarem todos organizados. Como eu falei, foi um professor da época do cursinho de 97 que eu fiz esse cursinho, que fazia assim, eu gostei até hoje, eu uso. Aí, esse gelo que derreteu, que agora é água 0, ó, vai esquentar, vai virar água a uma certa temperatura θF, que eu não sei. E esse é o Q2. E aqui a massa são os mesmos 200 gramas, que é esse gelo que derreteu. Você vai ver com isso aqui vai ficar mais fácil você olhar e não errar na hora de jogar na equação. Por fim, eu tenho a água a 40 graus Celsius, que vai resfriar, né, vai ceder calor para essa água aqui, e vai chegar na mesma temperatura θF, equilíbrio térmico, vai chegar na mesma temperatura final. Tá? Então, esse aqui vai ser o Q3, e a massa aqui agora é 800 gramas, né? É a nova situação, que é com 800, não com 600. Pronto, chegaram no equilíbrio térmico, não tem, assim eu também garanto que eu não esqueci de nenhuma mudança, nenhuma transformação, porque às vezes podia ter mais Qs desse aqui, né? Então, são 3, Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Substituindo Q1, aí olha o desenho, é o derretimento, então é mL.
Q2, ó, mudança de temperatura, então MC delta θ. Acaba que vai ser igual a esse, mudando algumas informações só, né? A massa que vai ser para 800, a massa da água. E aqui eu tenho a água de 40 para ΔF, MC delta θ, variação de temperatura, né? Substituindo, o M é 200, o L ele deu o mesmo, ó, o gelo, está esquentando, 80, mais esse M que é 200, também que é o mesmo, é o gelo, ó, 200, 200, 800. Aqui colocar a massa d'água para não esquecer. Czinho é água, né, que o gelo acabou de derreter e virou água, que nem eu fiz na etapa anterior desse exercício. E a variação de temperatura que vai mudar um pouco agora. Eu não sei exatamente quanto é, porque eu não sei o final. Eu sei que o final é ΔF e o inicial é 0. Então, eu vou colocar ΔF menos 0. Final menos inicial, porque eu quero ΔF. Mais a massa de água, está aqui, ó, agora é 800. Czinho da água, que é 1. E, de novo, aqui eu vou colocar ΔF menos, já está no desenho, menos 40. Final menos inicial. E aí vem 200 vezes 80, faz 2 vezes 8, 16, com 3 zeros, 16.000. ΔF menos 0 dá ΔF, tá? Isso aqui vai dar ΔF. Então, 200 vezes 1, 200, vezes ΔF, isso aqui vai ficar 200 ΔF. Mas, aqui tem que tomar cuidado, ó, 800 vezes 1, 800. Então, aqui faz distributiva, dá 800 vezes ΔF, dá 800 ΔF. 800... gente, quem dividiu tudo por 200, ficaria até mais fácil a conta, acabei de perceber. Então, mas vou fazer até o fim do jeito que eu comecei. Mas você podia ter simplificado toda a equação por 200, tá? 800 ΔF, 800 vezes 40, 8 vezes 4, o primeiro mais com menos, vai dar menos. 8 vezes 4, 32. 0, 0, 0, tem 2 zeros do 800, 1 zero do 40, então dá 32.000, igual a 0. 200 ΔF mais 800 ΔF dá 1.000 ΔF. 16.000 menos 32.000, 32.000 é o dobro de 16.000. Então, vai dar menos 16.000. Joga para o outro membro, fica mais 16.000. Acabou que assim a conta ficou até mais fácil, né? Então, vou dividir por 1.000 aqui para ficar 1. Aqui corta 3 zeros. E vou lá. A temperatura final dá exatamente 16 graus Celsius. Que era de se esperar, né? Colocou mais água, colocou aí de 600 foi para 800, né? Aumentou uma quantidade sensível aí de uma quantidade razoável de água, então o equilíbrio, em vez de ser a 10, agora foi a 16 graus Celsius. Então eu fico com o gabarito da letra E de elefante.